Carl Jung é um dos fundadores da psicanálise, juntamente com Sigmund Freud e Alfred Adler. Ele também é acreditado como o fundador da psicologia analítica. Se a psicanálise clássica se concentra no passado do paciente, já que as primeiras experiências são muito importantes no desenvolvimento da personalidade, a psicologia analítica inclui o foco no presente, na mitologia, no folclore e nas experiências culturais na compreensão da consciência humana. Embora o seu trabalho não reflita uma filosofia sistemática, a sua contribuição para o domínio da filosofia é significativa e muitas vezes referida como filosofia junguiana. Ele escreveu muitos livros, incluindo A Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de uma Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Dreams, Pensamentos e as Relações entre o Ego e o Inconsciente. Jung também é considerado o fundador da psicologia do desenvolvimento e envelhecimento adulto. Ao contrário da opinião de outros psicólogos que acreditavam que os eventos psicológicos mais importantes na vida de um indivíduo ocorrem apenas nas primeiras 2 décadas de vida, Jung era da opinião de que grandes mudanças psicológicas também podem ocorrer durante a segunda metade da vida. Ele comparou a expectativa de vida humana com a trajetória do Sol no céu. A manhã lembra a nossa infância, o meio-dia com os nossos anos mais vigorosos e o pôr do sol com o fim da nossa vida. Outras vezes, Jung considerou que a vida tem 4 fases: o atleta, o guerreiro, a declaração e o espírito. Essas fases da vida têm a ver com o nível de maturidade que alcançamos. A primeira etapa, o atleta, é a mais imatura, enquanto a etapa espiritual é a mais desejável, aproximando-nos do sentido da nossa vida. No entanto, não podemos chegar ao estágio espiritual até que tenhamos passado, ou pelo menos entendido, os 3 primeiros. Mesmo que estas 4 fases não coincidam com as fases cronológicas das nossas vidas, alguém que se desenvolva naturalmente do ponto de vista psicológico e seja capaz de atingir os níveis mais elevados de maturidade, seguiria naturalmente este roteiro de 4 fases cronologicamente. Tornar-se psicologicamente maduro não acontece da noite para o dia, é um processo longo que ocorre ao longo da vida, e você precisa passar por essas 4 etapas. Para ajudá-lo a navegar por elas sem problemas e evitar as armadilhas no caminho para se tornar psicologicamente maduro, neste vídeo falaremos detalhadamente sobre as 4 fases da vida e como você pode aproveitá-las ao máximo para atingir os mais altos níveis de maturidade. De acordo com a filosofia de Carl Jung, o estágio do atleta, Jung disse, é um fato notável que uma vida vivida inteiramente a partir do ego seja enfadonha não apenas para a própria pessoa, mas para todos os envolvidos. O palco do atleta é o palco do ego. Na psicanálise, o ego é a parte da mente que faz a mediação entre o consciente e o inconsciente e dá o sentido de identidade pessoal. No entanto, quando o ego é demasiado forte, somos demasiado egocêntricos, mais narcisistas e, em geral, menos maduros. Nesta fase, estamos obcecados com a nossa aparência física, temos menos empatia com as outras pessoas. Esta fase muitas vezes coincide com a nossa adolescência ou início dos 20 anos, embora haja muitas pessoas que vivem nesta fase durante toda a vida. Segundo Jung, nosso ego se desenvolve progressivamente na infância, primeiro como ilhas de consciência, depois mais fortemente na puberdade. Jung considerou que as crianças vivem principalmente num estado inconsciente, existindo no que chamou de participação mística, um estado em que o seu inconsciente está unido ao inconsciente dos seus pais. No entanto, de vez em quando, uma espécie de consciência ganha vida nas crianças e Jung chamou esses momentos temporários de ilhas de consciência. Na visão de Jung, a puberdade marca o momento em que nossa consciência se separa da de nossos pais, nos tornamos mais independentes tanto física quanto psicologicamente. Assim, a etapa do atleta é predominante na adolescência, quando passamos por mudanças fundamentais. Nós nos formamos como indivíduos, lutamos para ter uma identidade e é normal nos tornarmos mais autoconscientes e um pouco mais egocêntricos no desejo de criar a nossa identidade. A adolescência é um dos períodos mais difíceis da nossa vida, para muitos o mais difícil. O que pode tornar tudo mais difícil do que o normal é quando nosso ego não está suficientemente desenvolvido. Embora ser menos egocêntrico na idade adulta seja uma qualidade desejada nas pessoas, na adolescência precisamos desenvolver um ego suficientemente forte que seja capaz de lidar com os desafios da idade adulta mais tarde na vida.
Precisamos ter um forte senso de identidade, mas sem nos deixarmos absorver demais por isso. Por exemplo, na adolescência é comum não se sentir confortável na própria pele, quando pensamos que somos muito baixos em relação às outras pessoas, muito gordos ou muito magros, ou que nosso rosto está cheio de acne e temos vergonha de sair de casa. Ou nos sentimos muito tímidos para abordar alguém do sexo oposto porque não temos confiança suficiente em nós mesmos. Mais ainda, nesta adolescência, nossos colegas tendem a aproveitar todas as oportunidades para zombar de nós, multiplicando nosso sofrimento. Assim, um ego fraco, incapaz de reagir, pode nos causar muitos problemas nesta fase. Para prevenir tais problemas, precisamos aprender a nos sentir bem conosco mesmos e uma das melhores formas é aprendendo a aceitar o nosso corpo e as mudanças pelas quais ele passa neste período. Uma forma de fazer isso é praticar esportes, yoga, dança, corrida, qualquer coisa que nos faça aceitar mais o nosso corpo. Quando realizamos atividade física, os hormônios são liberados, fazendo-nos sentir uma sensação de euforia. A opinião popular é que as endorfinas são esses hormônios, no entanto, as pesquisas mais recentes indicam que se trata de endocannabinoides, substâncias bioquímicas semelhantes a cannabis, mas produzidas naturalmente pelo corpo. Uma vez chegados ao cérebro, esses hormônios reduzem a ansiedade e induzem em nós uma sensação de calma, necessária para manter um bom nível de autoconfiança. Assim, o esporte é importante e precisamos acolher o atleta que há em nós e aprender a nos sentir bem com o corpo não só na adolescência, mas durante toda a vida. Contudo, também não devemos saltar para o outro extremo. Precisamos aproveitar a parte boa desta etapa, mas não ficarmos presos demais no egocentrismo. Se permanecermos nesta fase por mais tempo do que deveríamos, ficaríamos demasiado absorvidos em nós mesmos, preocupados apenas com a nossa aparência, com a forma como as outras pessoas nos percebem, tenderemos a intimidar os outros que têm menos confiança e mostraremos que nos falta qualquer empatia para com os outros. Precisamos nos sentir bem na nossa própria pele, mas não a ponto de pensarmos que somos o centro do universo. A autoconfiança deve estar na quantidade certa para poder passar para o próximo estágio de maturidade. 2. O estágio do guerreiro. Para citar Jung, você é o que faz, não o que diz que fará. O estágio do guerreiro é a fase da nossa vida em que nos desenvolvemos, quando tentamos construir uma carreira, melhorar a nossa situação financeira, fazer o nosso nome. Somos capazes de assumir mais responsabilidades, somos mais orientados para objetivos, temos uma ideia de onde queremos chegar com a nossa carreira e esforçamo-nos por desenvolver as nossas competências para alcançar os nossos objetivos. Se seguirmos o curso normal da vida, esta fase geralmente coincide com o início da idade adulta. Nesta fase, entendemos o que significa lutar para alcançar os nossos objetivos, estamos abertos a moldar-nos para nos tornarmos pessoas melhores. Este estágio coloca o ego desenvolvido contra as exigências da vida, que Jung afirmou pode pôr fim ao sonho da infância. Há momentos em que a transição de estudante para profissional ocorre sem problemas, mas também há momentos em que as pessoas têm dificuldade em enfrentar os desafios da vida. Muitas vezes é porque temos expectativas exageradas, subestimamos as dificuldades que temos pela frente, somos demasiado optimistas e agimos sem pensar ou temos uma atitude negativa e não tomamos medidas suficientes. De acordo com Jung, um aspecto importante que pode nos fazer recuar e impedir-nos de passar facilmente por esse estágio é o apego ao estágio anterior da infância. Jung considerou que às vezes algo em nós deseja permanecer criança, ser inconsciente, não ter responsabilidade, focar apenas no próprio ego e ignorar ou rejeitar tudo o que é estranho, desafiador ou que não podemos controlar. Pesquisas realizadas por psicólogos mostram que muitas pessoas ainda se comportam como crianças na vida adulta. Em outras palavras, são crianças presas dentro de corpos de adultos. Todos já vimos adultos que evitam assumir responsabilidades na vida ou viver do dinheiro herdado da família, em vez de se esforçarem para ganhar o seu próprio dinheiro através do seu próprio trabalho. Para passar desta fase, precisamos de desenvolver a coragem de romper com o comportamento infantil e de desenvolver uma elevada dose de realismo, de saber o que queremos alcançar na vida, de saber que competências precisamos de desenvolver, de escolher as batalhas que temos de enfrentar. Podemos lutar e não economizar apenas para avançar mais rápido na vida, perdendo ao mesmo tempo nossa integridade moral. Por exemplo,
Considere que você acabou de se formar na universidade em música e sonha em se tornar um grande cantor de ópera ou estrela do rock. No entanto, de repente você se encontra em uma posição em que não consegue convencer uma gravadora a contratá-lo, nem conseguir trabalho como artista. Eventualmente, você percebe que superestimou suas habilidades e se empurrou para esta carreira apenas por causa de um sonho de infância. Como você se concentrou nesse sonho por tanto tempo, agora é difícil para você mudar de carreira, mas ainda há maneiras de sair dessa situação. Você pode conseguir um emprego de meio período para obter uma renda enquanto desenvolve suas habilidades musicais, tenta conseguir um emprego na indústria musical ou começa a criar e lançar sua própria música. Na fase de guerreiro, é importante não desistir, pois a jornada para o sucesso e a felicidade é muito mais difícil e mais longa quando você tem que recomeçar desde o início. Não há nada de errado em seguir um sonho de infância, mesmo que você não tenha tido os recursos necessários desde o início. O mais importante é não nos sentirmos no direito das coisas que queremos alcançar. Não basta sentir que realmente queremos alguma coisa. Realizar nossos sonhos exige muito trabalho e dedicação, e a fase do guerreiro é o momento da nossa vida em que precisamos realizar o máximo de ações para desenvolver nossas habilidades e garantir nosso futuro profissional e financeiro. O estágio do guerreiro não aborda apenas a nossa vida profissional, mas também a nossa vida pessoal. Este é o período da vida em que tentamos encontrar o parceiro certo, às vezes passamos de um relacionamento para outro, lutando para entender que tipo de pessoa combinaria melhor conosco e como deveríamos nos aprimorar para nos encaixarmos bem. O tipo de parceiro com quem queremos estar. Quanto mais nos esforçamos para sermos um bom parceiro e quanto mais sabemos que tipo de parceiro procurar, mais facilmente poderemos navegar nesta fase. Mas, se não nos esforçarmos para sermos um bom parceiro para o outro e entrarmos em relacionamentos com expectativas muito elevadas, esta fase pode ser muito difícil de passar. O segredo é trabalhar continuamente em nós mesmos, ter expectativas realistas e não esperar receber o amor e o respeito que pessoalmente não colocamos. O estágio do guerreiro é um passo importante para alcançar a maturidade e envolve talvez a maior quantidade de trabalho. Quando navegado com sucesso, pode nos dar recompensas significativas em muitos níveis. Se tomarmos a comparação de Jung entre a vida humana e a passagem do Sol pelo céu, a conclusão desta fase é aproximadamente ao meio-dia, quando as nossas capacidades mentais e físicas atingem o seu ponto máximo. 3. O estágio da declaração nas palavras de Jung, onde o amor governa, não a vontade de poder. O estágio de declaração é o estágio onde nos tornamos mais empáticos, nos orientamos mais para os outros. O início da terceira fase coincide com o início da segunda metade da nossa vida. Jung descreveu esse momento também como o momento em que o sol nasce no céu, ao meio-dia, quando brilha mais intensamente. Se a primeira metade da vida envolve muita luta para progredir na carreira, para atingir os nossos objetivos pessoais, a segunda metade da vida deveria concentrar-se mais nas relações familiares, no legado que deixamos e nas aspirações espirituais. Esta fase coincide com o período da nossa vida em que normalmente começamos a construir uma família, quando começamos a trabalhar para proporcionar uma vida melhor aos nossos filhos, em vez de pensarmos em nós próprios como indivíduos. No geral, levamos mais em consideração as necessidades das outras pessoas. É uma etapa orientada mais para o amor do que para o poder pessoal. Durante esta fase, pode-se perceber uma lenta mudança em nosso caráter, algumas características desaparecem e outras, características antigas da infância podem reaparecer. Até mesmo mudanças no que diz respeito à identidade de gênero podem ocorrer. Os homens agora desenvolvem traços mais femininos e as mulheres desenvolvem traços mais masculinos, tanto em nossa psicologia quanto em nossa fisionomia. Tal mudança pode ser dramática, assumindo a forma da chamada crise da meia-idade ou para muitos de nós. Quanto mais estivermos absorvidos em nossos objetivos pessoais, nos esforçando para progredir em nossa carreira e ignorando nossos relacionamentos com outras pessoas, mais intensa provavelmente será nossa crise de meia-idade. Ou há muitos casos em que as pessoas permanecem presas no estágio de guerreiro pelo resto da vida porque não entendem a importância de cultivar relacionamentos significativos com outras pessoas ou a importância de construir uma família ou construir um legado que possa durar depois sua morte.
É importante compreender nesta fase que, se você tem uma carreira de sucesso da qual se orgulha muito, mas como resultado não tem amigos próximos ou família e não construiu uma família, se morrer amanhã, claro, alguns colegas podem ficar tristes com a notícia de sua morte, mas logo depois você será substituído em seu local de trabalho e sua memória desaparecerá. Se você realmente deseja deixar sua marca neste mundo, deixar um legado para trás, suas oportunidades serão severamente limitadas se você estiver focado apenas em si mesmo e em sua trajetória profissional. Seria maravilhoso se todos pudéssemos revolucionar as nossas indústrias ou fazer descobertas que mudariam o mundo, e algumas pessoas o farão, mas para o resto de nós existem outras opções. Você pode optar por construir uma família, criando filhos bem comportados e educados que tirarão de você a tocha e espalharão sua luz. Ou se as crianças não são para você, você pode ser um mentor para as novas gerações em sua área. Até mesmo pegar o lucro do seu sucesso e doar para causas nobres e instituições de caridade pode ter um impacto positivo enorme e duradouro na vida de outras pessoas. Nossa vida é limitada e não é gratificante focar apenas na sua existência limitada aqui na Terra. Precisamos expandir a nossa visão e nos esforçar para deixar um legado atrás de nós, a nossa declaração única. 4. O estágio do espírito. Em nossa última citação de Jung para este vídeo, ele diz: quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, acorda. No Spirit State, depois de termos construído nossas carreiras e sabermos que tipo de legado deixaremos, voltamos a focar em nós mesmos. Nesta fase, percebemos que somos mais do que as coisas materiais que ganhamos na vida, somos mais do que um cônjuge, um pai, um amigo, que o nosso espírito transcende esta vida. Esta fase coincide com as fases finais da vida, quando devemos nos concentrar no que nos espera além da vida. Se voltarmos à analogia do Sol passando pelo céu, este palco espiritual representa o pôr do Sol da nossa vida. Jung viveu uma vida longa, morrendo aos 85 anos. Ele percebeu que mesmo que estejamos velhos com vários problemas de saúde e mesmo que a nossa capacidade mental já não seja tão grande, ainda existem muitas oportunidades que podem surgir com a velhice. Jung foi um dos primeiros pensadores a ver os aspectos benéficos da velhice, considerando que a natureza não teria permitido que as pessoas vivessem tanto se não houvesse benefícios na velhice. Assim, a velhice não é apenas uma extensão da nossa vida, mas tem um significado próprio. Jung frequentemente aconselhava seus pacientes a ansiar pela morte enquanto se conectavam à sua religião ou crenças espirituais. Isto é muito importante especialmente para pessoas que não realizaram muito ao longo de suas vidas. Ao olhar para trás, eles podem sentir um remorso profundo e doloroso. Na verdade, Jung disse que é fatal para essas pessoas olhar para trás e que é melhor para as pessoas em geral verem isso como a fase de transformação antes de se tornarem espírito. Do ponto de vista psicológico, o significado do estágio espiritual é o retorno ao inconsciente coletivo, ao nosso verdadeiro eu. A velhice é um retorno a nós mesmos, não um retorno ao nosso ego, mas ao nosso verdadeiro eu, ou, em outras palavras, ao nosso espírito. O segredo para navegar tranquilamente nesta fase é reconhecer que todos os papéis que você desempenhou na vida foram temporários, que você não pode manter seus filhos para sempre perto de você, que seu cônjuge e amigos são todos mortais e você os perderá um dia. Que você é mais do que esse corpo que você tem e que existe uma conexão misteriosa entre nós que é o coletivo inconsciente ao qual retornaremos após a morte. Estar consciente destas realidades é o maior sinal de maturidade. Por outro lado, se você chegar à velhice e se apegar aos seus papéis mundanos na vida, sendo teimoso em trabalhar duro até morrer ou exigindo que seus filhos, familiares e amigos estejam sempre ao seu lado, você perderá a oportunidade de aproveitar neste estágio, para se conectar com seu verdadeiro eu ou seu espírito. Através desta conexão com o seu eu real, você tem acesso aos mistérios da vida, pode compreender qual é o significado da vida para você, e esta conexão reflete a conclusão do processo de individuação, a integração de todas as diferentes partes da sua psique. É por isso que atingir esse estágio de maturidade é tão importante. Nesta fase, você se torna capaz de se desligar do mundo físico para acessar uma realidade maior da qual todos fazemos parte. Se você gostou do conteúdo, continue conosco. Obrigado por assistir.